partir do momento que eu passei a usar o crack, foi assim, eu posso dizer para você, uma falência ampla em todos os sentidos da minha vida. Meus vizinhos, pessoas conhecidas, me viam na rua, né? Naquele estado que eu estava, né? Às vezes alcoolizado, às vezes drogado, às vezes fazendo alguma coisa suspeita, né? Isso me deixava muito envergonhado, né? No começo, assim, digamos assim, eu consumia ele, né? Mas depois ele me consumiu mesmo, né? Fazendo com que eu entrasse mesmo na degradação mesmo. Cheguei num ponto, né, onde não tive interesse mais para nada, nem de viver, né? Reconstruir uma vida inteira exige trabalho. E na comunidade terapêutica Nossa Senhora Aparecida, o Crença, trabalho tem outro nome. É a laborterapia, mão de obra ocupada, cheia de tarefas a serem cumpridas, significa paciente em franca recuperação. Eu acho muito importante os trabalhos que tem aqui, seja em horta, nos blocos ou na cozinha, qualquer setor que tem aqui é importante pelo convívio, né, com as outras pessoas, né? Eu vejo isso como um resgate, né, nesse dia a dia. Por isso o trabalho é importante aqui hoje? Eu vejo para mim sim, até com muito próprio interesse do resgate do trabalho dentro da minha vida. E resgatar a dignidade é o que faz o Crença. Hoje são 27 pacientes, todos dependentes químicos. Eles chegam e só saem 9 meses depois. Deu para notar que o resgate é longo, gradativo e às vezes bastante complicado. E pode ficar ainda pior se o interno for usuário de crack. O crack se diz uma droga barata, mas eles usam muitas pedras, né? Numa noitada. Então eles precisam de bastante dinheiro, sim, para usar o crack. Então eles roubam aí um som do carro, que custa 300, sei lá quanto custa, e vende por R$50, né? Para eles importa só o que eles vão usar. Ou até eles fazem troca por uma pedra, 2 pedras. Na busca pelo crack, eles fazem qualquer coisa? Exatamente, qualquer coisa, não importa o que. Então por isso que eu tenho medo do que vem acontecer, né, com o uso do crack. Crack proporciona alterações da personalidade, né? Quando eu comecei a trabalhar no Crença, existiam somente álcool, cocaína, usuário de maconha muito pouco, inalantes, etc. Atualmente é ou usuário de crack ou alcoolista. É raro o dependente de cocaína ou de outra droga associada somente, como era antigamente. Então as outras drogas a pessoa usava, passava por um processo de ressaca física, moral e etc. E depois voltava a ser a mesma pessoa. E o usuário de crack não. Ele passa por transformações de personalidade, acaba fazendo coisas que antes não faria. Estas mãos deixaram os livros e o giz para manusear apenas a droga. O professor de português agora separa legumes e verduras. Melhor assim. Hoje, pelo menos, ele está longe do crack, que durante 2 anos foi mistura de prazer repentino e destruição permanente. O crack, no caso, me fez perder todo o estímulo de vida. Eu já vinha há muito tempo depressivo, e eu conciliava então o álcool com a cocaína e me deixava eufórico, me deixava bem. Eu conseguia manter a minha vida profissional, eu conseguia viver aparentemente tranquilo, né? Mas a partir do momento que eu passei a usar o crack, eu passei a me isolar de tudo. Então eu passei a ficar só em casa, a ficar trancado, a não querer fazer mais nada, a não ter mais gosto pela vida, a perder as minhas amizades, a não querer mais ter contato com a família. Eu mesmo me anulei de tudo. Ele não consegue vislumbrar que ele possa se divertir, que ele possa se relacionar, que ele possa namorar, que ele possa frequentar os lugares públicos com isso. Para ele, tudo está relacionado à droga. O prazer está relacionado ao uso abusivo da droga. Então ele precisa preencher esse vazio que a droga vai deixar com coisas boas. O caminho para as drogas não tem volta. Quem ao menos uma vez afirmou isso, talvez apenas conhecesse atalhos e não caminhos de verdade. Para qualquer sentido que a vida se encaminhe, sempre vai haver espaço para o retorno. A estrada para o vício tem sim 2 sentidos. E um deles, inclusive, através da fé, leva as pessoas de volta à felicidade.
3 vezes por semana, eles têm um encontro com aquilo que a droga já os tinha feito esquecer. Os louvores são tocados e cantados. A música religiosa preenche muito mais do que os ouvidos. Aquele vazio que fica quando a gente deixa de lado, né, da droga, acho que é o melhor jeito de preencher assim, o vazio que fica é com a religião ou com a espiritualidade. E a fé em Deus é a mesma que eles todos possuem na própria recuperação. Hoje eu sei o valor que a minha mãe e a minha família têm, né? Então esse é o meu sonho, né? Poder estudar, tocar minha vida e ajudar a minha mãe, as pessoas que mais me amam. Você mudou de verdade? Mudei, eu acredito que mudei. Por quê? Porque eu consigo perceber, né, a serenidade que eu tenho com as outras pessoas, consigo perceber a disposição que eu tenho para fazer certos tipos de coisa, olhar para o meu passado e ver o quanto era errado as coisas que eu fazia, né? Tu pega uma pessoa que vem desacreditada, é ruim de falar, mas lixo humano, né? Pessoas que chegam aqui sem nada de autoestima e tu devolve para a sociedade, né? Voltam para o estudo, voltam para a sua família, para o seu trabalho, começam a frequentar uma igreja, enfim, começam a viver dentro da sociedade de novo, né? Só não podendo fazer uma coisa, usar droga ou beber. A grande motivação é a vontade de viver. A fé, uma fé muito grande em Deus e que eu realmente tenho condições ainda de viver por muito tempo, limpo. Essa consciência que nos é passada dentro do programa é que vai estruturando e vai fazendo com que eu fique confiante e vai fazendo com que cada vez mais, dia após dia, eu sinta que eu estou ficando melhor e que é possível sim levar uma vida daqui para frente sem ter que retornar ao uso da droga. Tem futuro pela frente sem drogas? Com certeza absoluta. O futuro só sem drogas. Se eles acreditam, assim, com tanta convicção, não há por que duvidar.